Você já parou para pensar por que uma pessoa narcisista quase nunca procura ajuda psicológica? É curioso, porque o comportamento dessa pessoa ela costuma gerar sofrimento nos outros, mas raramente ela se percebe como alguém que precisa de mudança. Na maioria das vezes, quando alguém tem traços narcisistas, busca terapia não porque percebe que machuca as outras pessoas, mas sim porque está se sentindo deprimido, sozinho, se sentindo vazio, frustrado com o mundo. E isso nos leva a um ponto importante. Diferente de outros transtornos como depressão, ansiedade, toque, TDAH, entre outros, os transtornos conhecidos pelo nome de transtorno de personalidade, como por exemplo o narcisista, são o que a gente chama de egocintônicos. Isso significa que a pessoa não sente que tem algo errado com ela. Ela sente que o mundo está errado, que os outros são o problema, que ninguém a entende de verdade. No narcisismo, o sofrimento ele não vem do transtorno em si, vem dos efeitos colaterais. O vazio, os vínculos rasos, as frustrações repetidas ou aquela queda intensa na autoestima, quando algo na vida já não valida mais aquela sensação de grandiosidade. Vamos seguir entendendo as características do transtorno de personalidade narcisista, mas antes gostaria de te pedir uma ajuda. Se você gosta do meu conteúdo e quer me ajudar a levar mais esse conhecimento para mais pessoas, curta esse vídeo e encaminhe para outras pessoas, pois assim a gente aumenta a rede de pessoas que conhecem mais sobre saúde mental. Bom, vamos entender então quais os sintomas estão presentes no transtorno de personalidade narcisista. Começando então pelo ponto de que é muito mais do que apenas uma pessoa vaidosa e convencida. Então, esse transtorno é um padrão profundo, duradouro, que costuma se formar ainda na infância ou adolescência e que impacta a forma como a pessoa pensa, sente e se relaciona com o mundo. Entre as principais características, a gente costuma encontrar um senso inflado de importância pessoal, uma necessidade constante de admiração, dificuldade de reconhecer os sentimentos dos outros e uma autoestima bem frágil, sustentada então por uma validação externa. Às vezes isso aparece ali de forma mais clássica, uma pessoa que se sente especial, superior e exige ser tratada como tal. Outras vezes é um narcisismo mais vulnerável. A pessoa parece frágil, incompreendida, injustiçada, mas no fundo também acredita que merece ser admirada de uma forma única. Na prática, isso aparece de várias formas e nem sempre é tão óbvio. No trabalho, por exemplo, essa pessoa pode desvalorizar colegas, se sentir ameaçada com o sucesso alheio ou ficar incomodada quando não é reconhecida. Ela pode até liderar projetos, mas tem dificuldade com críticas, mesmo as críticas construtivas. Nos relacionamentos amorosos, costuma ser aquela pessoa que encanta no início. Essa pessoa seduz, mas depois não se responsabiliza emocionalmente. Culpa o outro pelos conflitos e cobra lealdade, mesmo sem oferecer o mesmo. Na família, pode ser vista como difícil de agradar, alguém que distorce as conversas, que se coloca como vítima ou reage com raiva disfarçada quando se sente contrariada. Nem sempre com gritos, às vezes com silêncio, com a indiferença ou com aquele comentário sutil que machuca e confunde. No fundo, existe uma fragilidade, uma necessidade constante de se sentir especial, admirado, protegido de qualquer rejeição. Mas de onde vem tudo isso? Não existe uma causa única, mas geralmente o desenvolvimento do narcisismo envolve uma combinação de fatores como invalidação emocional na infância, pais que exageram ou negligenciam os sentimentos da criança, expectativas irreais de perfeição no ambiente familiar ou uma mensagem repetida de que é preciso provar o seu valor para ser amado. Muitas vezes a criança ela aprende que só será valorizada se for a melhor, se for a mais admirada, se for a que ganha tudo todas as vezes. E aí vira uma defesa contra essa insegurança da autoestima, que é sempre atacar, sempre se mostrar de forma superior. E o mais triste é que por trás dessa máscara de autoconfiança, muitas e muitas vezes existe um grande vazio, um sentimento crônico de inadequação e solidão. Mas como esse sofrimento ele não é percebido, muitas vezes, até mesmo pela própria pessoa narcisista, ela continua focando nos outros, pensando que os outros são um problema, que a vida é injusta ou se considerando uma pessoa de muito azar. E acaba não olhando para dentro, não enxergando o que precisa e pode mudar. Quando penso sobre esse assunto, vejo quanto é importante falar sobre esse transtorno por diversos motivos, pois primeiro nos ajuda a entender os padrões tóxicos de relacionamento, ajuda então quem convive com essas pessoas a colocar limites mais saudáveis, mas acima de tudo nos lembra de que a resposta não é demonizar, mas sim compreender com profundidade as dores por trás das nossas armaduras. Ninguém escolhe ter um transtorno de personalidade,
mas todos nós temos responsabilidade sobre o que fazemos com a nossa dor e com a dor que causamos nas outras pessoas. E se você é alguém que já percebeu que tem alguns padrões difíceis, que tem dificuldade de criar conexões verdadeiras, que vive com a sensação de ser injustiçado ou de que nunca é o suficiente, talvez seja hora de olhar para isso com bastante coragem. A psicoterapia pode ser um caminho, mesmo quando o ego tenta convencer de que não tem nada a ser mudado. Porque a mudança ela não começa quando o mundo te entende, ela começa quando você decide se entender realmente. Então, se você quiser se aprofundar mais nesse tema, eu vou te deixar uma indicação de filme, que o nome do filme é Precisamos Falar sobre Kevin. Apesar de, assim, dentro do meu olhar, eu não achar que é um filme que se trata de um transtorno de personalidade narcisista, apesar de eu não ver dessa forma, eu acredito que nos passa como a falta de vínculos na infância, ela pode gerar sintomas e características que podem ser muito prejudiciais na vida adulta. Então, o que eu gostaria que vocês pudessem perceber nesse filme é isso. Como a dificuldade de criação de vínculos com a criança ali, na parte da primeira infância, pode gerar um retorno muito negativo na vida adulta, ou seja, um adulto que também tem muita dificuldade de criar vínculos. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha feito sentido por aí, que te ajude a refletir sobre alguns pontos da sua vida. Eu te aguardo no próximo vídeo e um grande beijo!